Fala rapaziada, tava com saudade de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, é o seguinte, vamos continuar com nossas aulas e agora falar de Idade Média. Isso aqui que foi um período importantíssimo para a história, tá? Um período extenso e vítima de muito preconceito. De antemão, quero logo dizer a vocês, vamos tirar essa ideia de que a Idade Média é um período obscuro, das trevas. Vamos acabar com esse negócio, porque isso está errado. Na Idade Média você teve riqueza, você teve feudalismo, você teve o poder da igreja, você teve uma característica religiosa muito forte, cultura muito forte. Então vamos esquecer esses preconceitos criados lá na época do período moderno pelos iluministas. Beleza? Pega teu livro, pega teu caderno, bora pra cá. Galera, olha só. A Idade Média ela é dividida em duas partes. A primeira, chamada Alta Idade Média, e a segunda, Baixa Idade Média. Período medieval, de 476 d.C., esse ano aqui é o ano de queda do Império Romano, a 1453, o momento que você vai ter os turcos otomanos invadindo um território chamado Constantinopla. Beleza? E vai ser sobre esse período que vamos falar agora. Primeiramente, galera, nos interessa, por enquanto, falar da Alta Idade Média. E nós vamos dizer que na Idade Média você teve o início desse período medieval através das invasões bárbaras. Lembra vocês que lá na época do finalzinho do Império Romano, os bárbaros começaram a invadir territórios, os romanos não conseguiram conter essas invasões devido à expansão territorial e à crise que já tinha em Roma há muito tempo, né? Desde a época da decadência do escravo. Então, os bárbaros procuravam os lugares mais importantes, principalmente economicamente falando, para dominar. E na época, as cidades romanas eram o principal local de comercialização de produtos de Roma. Daí o porquê esses bárbaros vão procurar invadir inicialmente as cidades. O que é que vai acontecer com o povo da cidade? Vai fugir para o campo. E essa fuga para o campo vai começar a mudar a roupagem da sociedade. Você vai começar a ter uma ruralização da sociedade. Você vai deixar de ter uma sociedade urbana para ter uma sociedade rural. E olha as características, cara, como vai mudar. Preste atenção. Lá no período do Império Romano, você tem a sociedade dividida em patrícios, clientes, plebeus, escravos. Agora, isso aqui vai desaparecer. Surgiu. Acabou. Sumiu. Você vai ter uma organização social diferente. Você vai ter aristocracia rural, clero, servos e escravos. Ok? Lembrando a vocês que a servidão é o que mais vai se espalhar. Então você tem uma organização social diferente. Você vai mudar, vai ressignificar uma sociedade saindo de uma urbana, romana, para uma rural, medieval. E vai ser através dessa fuga para o campo que você vai começar a ter a relação de fidelidade, suzerania e vassalagem. Beleza? Você tem a formação do feudalismo. Esse feudalismo vai ser o modo de produção que vai vigorar mais lá pra frente. Aqui no início do período medieval você ainda não tem um feudalismo, ok? E a consolidação do poder da igreja católica. Beleza? Inicialmente a gente vai se ater a isso aqui, ok? Posteriormente das outras aulas a gente vai seguir para baixo da Idade Média, assim sucessivamente. Beleza? Galera, preste atenção. Império Romano e sua divisão feita por Teodósio. Teodósio cria o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O do Ocidente, capital em Roma, do Oriente, capital em Bizâncio. Bizâncio era um vilarejo, uma aldeia, e que futuramente vai se tornar uma das maiores cidades da Idade Média, que vai até mudar de nome, vai se tornar Constantinopla. E vai se tornar uma porrada de uma cidade, galera. Muito grande em termos numéricos, povos, e de poder. Poder político, poder econômico. Beleza? Olha lá. Aqui é o território europeu, Império Bizantino, Constantinopla.
Império Franco, também chamado de Carolíngio, que é o que nós vamos falar agora. Preste atenção. O Império Franco, ele foi formado por um povo franco. O povo franco, pessoal, ele é um bárbaro. Ele é um povo germano. E eu quero que vocês entendam que os povos germanos não é um único povo, é um conglomerado de povos. Você tem lombardos, você tem godos, ostrogodos, visigodos, são um conglomerado de povos. E o povo franco foi um dos que mais se destacou nesse início da Idade Média. Tanto é que eles fundaram o império de maior durabilidade durante esse início da Idade Média. E lá na Europa Ocidental, porque vai se localizar onde hoje é a França, lá vai ser considerado o maior império em longevidade, tá? O mais longínquo da sua história. Isso na Europa Ocidental, que lá na Europa Oriental você vai ter o Império Bizantino, que vamos falar já o que é. Beleza? Olha lá, durante o governo do Império Franco, você teve alguns reis que mais se exaltou devido à sua importância histórica. Primeiro, o Clovis. O rei Clovis, pessoal, ele tem uma importância muito grande porque ele vai dar início a toda essa concentração de poderes, a todo esse poder nas suas mãos. Ok? O Clovis, ele vai ser o primeiro a se converter para o cristianismo no século V. Beleza? Tanto é que até uma imagem, que é essa que vocês estão vendo aqui, retrata o famoso batismo de Clovis. E Clovis vai dar início a uma prática importantíssima, principalmente para a Igreja Católica. O Clovis vai começar o seu processo de expansão territorial e a cada terra anexada ele vai doar parte dessa terra para a Igreja Católica. E isso vai fazer com que Clovis ganhe o apoio da Igreja, do clero, e vai fazer com que a Igreja Católica cresça o seu poder devido à detenção de terras. Que naquela época, quanto mais terras você tivesse, mais poder você tinha. Por isso que lá na frente a Igreja Católica vai se tornar a instituição mais poderosa da Idade Média. Beleza? Olha lá, pessoal. Clovis vai conquistar a Gália, distribuir terras para o clero e para a nobreza. Aqui no Império Franco, além da imagem do imperador, do rei, você tem os chamados majordomos. Majordomos são prefeitos de palácio, que eram chamados. E entre esses prefeitos de palácios, eu destaco a vocês o Carlos Martel. O Carlos Martel conseguiu uma prática bem importante para o Império Franco. Na época era muito comum as batalhas, os conflitos de povos querendo tirar terras de outros povos, dominá-los e tal. Era muito comum isso. Então, um desses conflitos, uma batalha, chamada Batalha de Poitiers, que vai ser organizada, liderada pelo Carlos Martel, vai fazer com que os francos bloqueiem os árabes da França. Ou seja, ele vai fazer com que os árabes se concentrem e fiquem unicamente na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, né? Na Península Ibérica. Ele vai impedir com que os árabes, que é um outro povo de expansão territorial muito grande, chegue a dominar a França. Então isso vai fazer com que o Carlos Martel ganhe um prestígio social e político muito grande. Ele vai ganhar tanto prestígio, pessoal, que ele vai até conseguir eleger o seu filho como rei do Império Franco, que é Pepino Breve. Pepino vai ter práticas também de expansão territorial, vai ganhar o apoio da Igreja Católica, tá? Ele vai expulsar os lombardos da Península Itálica, doação de uma propriedade, de um patrimônio importantíssimo para a Igreja até hoje, como o patrimônio de São Pedro. Então daí entra o porquê que o Pepino vai ganhar um apoio maior ainda da Igreja Católica, é óbvio, um jogo de interesses muito grande que você vai ter, tanto do lado do rei quanto do lado do clero, beleza? E após o Pepino, você tem o governo do seu filho, o Carlos Magno. O Carlos Magno vai governar no auge, pessoal, do Império Franco, no auge. Ele vai conseguir feitos incríveis. Tanto é que até o nome da dinastia vai mudar.
Você não vai ter mais a dinastia merovingia, que é a de Clovis, que é a de Pepino. Agora, com Carlos Magno, você tem a dinastia carolíngia, tá? Devido ao seu nome. Então, daí te mostra a importância que você tem aqui para o governo de Carlos Magno. Ele vai governar um auge, vai promover guerras de conquista, né? Esses laços de dependência vão começar a se formar aqui. Chama a atenção de vocês para os laços de dependência, ainda não é o feudalismo, mas aqui você já começa a ter a noção de fidelidade. Sabe aquele laço de suzerania e vassalagem? De você pedir ajuda ao outro, você jurar fidelidade, tarará? Pois é, isso vai começar a se formar aqui. Então o Império Franco foi importantíssimo para a criação do feudalismo lá na frente. Beleza? Olha lá. Ainda no governo de Carlos Magno, o apoio da Igreja Católica é cada vez maior. Ok? A tentativa de reconstruir o Império Romano do Ocidente é muito grande. Ele não vai conseguir fazer esse projeto, tá? Mas ele vai dominar outras terras. A divisão imperial em 300 partes em condados, ducados e marcas. Tá? Isso te mostra por que na Idade Média você tem um território, principalmente ocidental, tá? Tão fragmentado assim, um território tão quebrado. E aí você tem alguns reis que vão assumir o governo daqui, do Império Franco, que são reis muito incompetentes, muito incapazes. São até chamados de reis indolentes. São reis que não tiveram tanto êxito assim nas suas práticas. E o Luís o Piedoso é um deles. Tá? O Luís o Piedoso ele vai governar em um momento de muita fraqueza, vai ter um governo muito enfraquecido, vai aprofundar, vai agravar a descentralização do poder, ou seja, ele vai distribuir certos poderes. Então isso ele não vai conseguir concentrar nas suas mãos, isso vai aumentar ainda mais essa distribuição, né? Então isso vai fazer com que o poder se descentralize ainda mais. Beleza? E aí você tem, após a morte de Luís o Piedoso, você tem a disputa pelo trono do Império Franco. E nessa disputa, 3 aptos a assumir o trono vão surgir. E o que é que vai acontecer com o território franco? Ele vai ser dividido, vai ser quebrado. Vai surgir 3 partes. De um lado, o reino de Carlos o Calvo. No centro, o reino de Lotário. Lotário. Tá? E aqui você tem já pro lado oriental, né? O reino de Luís o Germânico. Então você observa que o reino franco, ele começou o seu processo de unificação, bacana, e aí depois ele foi se desintegrando. Mesmo assim, ele não ter durado toda a Idade Média, ainda foi o império mais duradouro da Europa Ocidental. Beleza? Falando em impérios e durabilidade e tal, eu quero mostrar para vocês este império aqui. Galera, nós estamos falando do Império Bizantino, o império mais longo da Idade Média. Primeiro que ele começou no início da Idade Média e terminou no final da Idade Média. Ou seja, durante todo o período medieval você teve o Império Bizantino. O Império Bizantino se localizava no lado oriental da Europa. Esse ladinho aqui, ó, de lilás, roxo, sei lá, aqui, ó, tá? E a capital, Constantinopla. Constantinopla, que antes era chamada de Bizâncio, se tornou um importante entreposto comercial, galera. Sabe por quê? Olha a localização geográfica de Constantinopla. Constantinopla era a única cidade que era bem na divisa e que parte dela ficava na Europa, parte ficava na Ásia. E aí esse estreito que vocês estão vendo aqui é chamado de Estreito de Bósforo. É o estreito por onde navegava-se transportando mercadoria. Então isso vai fazer com que Constantinopla cresça o seu poder muito grande, o prestígio político, o prestígio econômico. E além, como Constantinopla cresceu muito, vai se tornar a maior cidade da Europa medieval. Tá? Então vai fazer com que os bizantinos recebam muita imposição, tentativa de invasão de outros povos, para tentar neutralizar o poder do Império Bizantino.
Inicialmente, eles vão ter uma política muito de segurança territorial. Posteriormente, eles vão militarizar Constantinopla e vão passar a ter uma política de expansão territorial, de dominação territorial. Beleza? Olha lá, como eu falei a vocês, muitos conflitos vão acontecer, principalmente tentativa de invasão, por isso que Constantinopla é uma cidade toda fortificada, tá? Toda construída, toda cercada por muros para dificultar a entrada de pessoas indesejáveis, beleza? Então isso vai fazer com que os conflitos sejam também bem comuns aqui em Constantinopla. Beleza? Galera, olha só. Organização do Império Bizantino. Um povo bem heterogêneo, porém que vai se unir em algumas características, como língua e religião. A língua falada era o grego e a religião era cristã. E aí eu chamo a atenção para vocês do seguinte, era cristã católica. Mas no decorrer da história da Idade Média, um fato vai acontecer, chamado Cisma do Oriente, que vai fazer com que a Igreja Católica se rompa na Europa. Aí surja a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, que é a Igreja Católica do Império Bizantino. Beleza? Mas a gente vai falar mais lá pra frente. A economia, ela é agrária e também utiliza-se muito artesanato, tecidos. Beleza? Isso vai fazer com que a economia de Constantinopla seja muito ativa, muito ativa. Aqui, na agricultura, utiliza-se servos e escravos. A moeda como troca, inicialmente, era o soldo, essa moedinha aqui de ouro que vocês estão vendo. E é um traço romano muito grande, porque você tem, lá no Império Romano, as moedas trazem a imagem do imperador, né? E aí é uma imagem assim, de perfil. Aqui a imagem do imperador de frente, beleza? Então é um traço muito grande do Império Romano, a base é a agricultura e o latifúndio, ok? Uma ampla rede comercial, que como eu falei a vocês, devido à localização geográfica, isso vai desenvolver muito Constantinopla. Beleza? Sociedade, muito bem hierarquizada, muito bem respeitada. Aqui você tem a nobreza que tem como o ponto mais alto da nobreza o imperador, o rei, ok? Você tem banqueiros, altos comerciantes, industriais e latifundiários. Chama atenção para vocês aqui para esse nome, latifundiários. Essa palavra é muito discutida por alguns historiadores, tá? Que latifundiário é uma expressão muito daqui e não deveria ser usado lá para a Idade Média e tal. Então, se você for colocar numa redação e tal, coloque grandes proprietários de terras. Beleza? Abaixo da nobreza, comerciantes e artesãos. Abaixo, camponeses, os colonos. E a base da sociedade escrava. Beleza? Olha pra cá. Política. Teodósio foi o imperador romano que dividiu Roma em Ocidente e Oriente. Beleza? Filho de Teodósio, Honório. Quando Teodósio morreu, Honório tinha 11 anos de idade, não pôde assumir o poder, o trono. Tá? Então isso acabou fazendo com que muitos conflitos aconteçam entre o lado ocidental para o oriental. Beleza? Justiniano vai ser um imperador bizantino, ele vai ter características muito incríveis dele. E aí eu chamo a atenção para vocês para essa característica, se algumas delas vocês conhecem com toda certeza. Teocracia, o poder teocrático é aquele poder emanado de Deus, ou seja, ele é visto como representante de Deus na Terra. Beleza? Despótico, utiliza práticas para impor o seu poder por mais mascarado que essa prática seja. Cesaropapismo, cara, é uma expressão específica do Império Bizantino. Cesaropapismo é o quê? É quando você tem Justiniano unindo o nome César, tá, o grande militar, imperador romano, tal, com o Papa, a alta cúpula da Igreja Católica, o mais poderoso da Igreja. Cesaropapismo. Isso mostrava o objetivo dele: representar Deus e governar como um César. Ok? Expansão do Império Romano do Oriente. Aqui você já vai ter uma expansão territorial. Falei a vocês que início era um governo de contenção das invasões, posteriormente passou a ser um governo de expansão territorial, né, de dominação de outros povos.
principalmente pela militarização, que é o que você vai crescer muito dentro de Constantinopla, o aumento de impostos e a opressão fiscal. Então isso são práticas que você vai ter do governo de Justiniano. E além de tudo isso, ele ainda vai criar um código de leis importantíssimo para o Império Bizantino e para a história, que é o chamado Corpus Juris Civilis. Esse corpo de leis, pessoal, é um avanço na época da Idade Média. A base desse Corpus Juris Civilis, né, desse conjunto de leis, a base é romana, é do Império Romano, mas com algumas inovações, isso vai gerar uma mudança muito grande até no comportamento social do próprio bizantino, tá? Alguns pontos que eu trouxe a vocês aqui sobre esse código. O encargo da prova fica com aquele que afirma e não com o que nega. Ou seja, se você acusa alguém, vá atrás de provas para mostrar que ele é errado. Não é ele que deve ir atrás de provas para mostrar que ele é inocente. Você que o acusou, então é você que deve provar que ele realmente é culpado. Ok? Ninguém pode ser retirado à força da sua própria casa. Então isso te mostra um avanço no comportamento e na organização social aqui no território de Constantinopla. Tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. Vamos discutir sobre esse assunto. Até a próxima aula. Abraço, queridos.